Boa tarde a todos. Essa é a sessão de número 109 do projeto Humanidades na Saúde, projeto idealizado pelo Dr. Ricardo Cruz, que conta hoje com o apoio do Hospital Samaritano aqui no Rio de Janeiro. O tema da sessão de hoje é Humanidades no CTI. A gente sabe que todas as coisas, as questões que envolvem o tratamento no paciente crítico já são complicadas, isso somado a um paciente que muitas vezes nem sabe que está sendo cuidado. Então, a música que a gente vai tocar agora tem tudo a ver com isso. Ela fala sobre se dar simplesmente por humanidade. Ela foi gravada no final de 2020, com o objetivo de homenagear os profissionais de saúde que atuaram durante a pandemia do Covid-19. Eric, por favor, a música. Compaixão a gente sempre entende, máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança, hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança, vir de novo a cada novo amanhecer. Que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende, máximo respeito a você que faz laços de ternura e pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança, vir de novo a cada novo amanhecer. Laços de ternura e aliança, onde ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança, vir de novo a cada novo amanhecer. Amanhecer. Vir de novo a cada novo amanhecer. Antes de dar sequência à sessão, gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando neste momento e, a partir de agora, àqueles também que nos estão nos acompanhando através do Instagram, fazendo um agradecimento especial aos nossos convidados, professor Elias Nobel, doutora Maria Gabriela Soares. Eu vou passar a palavra para o professor Ricardo Lima, ele é o coordenador
da nossa seção Humanidades e dedica grande parte do seu tempo ao tratamento de pacientes críticos através de seu belíssimo trabalho realizado junto à equipe de terapia intensiva do Hospital Samaritano. Ricardo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Edmar e a Denise, em nome da curadoria do Projeto Humanidades em Saúde. E em nome do Hospital Samaritano, o Dr. Ricardo Periarte, que me deu essa missão de coordenar a sessão. A terapia intensiva surgiu na medicina, há muitos anos atrás, como um espaço para atender pacientes graves, pacientes que precisavam de uma monitorização constante, de uma vigilância extrema, de cuidados de um número maior de profissionais de saúde, uma proporção maior de profissionais de saúde relativo ao paciente, monitorização. E, com o tempo, ela evoluiu de um lugar que as pessoas tinham medo, que todos morriam, era uma coisa que e a gente viu que não era bem assim, para um lugar de salvar vidas. E a maior experiência que nós tivemos isso foi com a Covid-19, né, com essa pandemia que nos surpreendeu. Mas, por outro lado, o excesso de tecnologia, monitores, cabos, fios, protocolos, aos poucos afastaram o profissional de saúde, no ponto de vista físico e, às vezes, até psicológico, do paciente. E a UTI começou a ser considerada, talvez, como um local de pouca, digamos, relacionamento humano. E aí até, né, usando a palavra, ficou desumanizada. Então, é um desafio diário de todos os profissionais que trabalham na medicina intensiva, na terapia intensiva, lembrar-se, né, de que nós estamos cuidando de seres humanos. Embora nós também sejamos seres humanos passíveis de falha. Então, como estar sempre consciente disso, né? Como lembrar todos os dias? Como humanizar esse ambiente? E é para essa discussão que nós trouxemos essas duas pessoas e vamos utilizar a experiência delas de diferentes pontos de vista e depois dividir com vocês que estão nos escutando para debater, perguntar e discutir. Em primeiro lugar, vou chamar o professor Elias Knobel. O professor Elias Knobel é o fundador do CTI do Hospital Albert Einstein, um dos CTIs mais antigos do Brasil, que tem uma das maiores experiências em medicina intensiva do Brasil. Então, ele, mais do que ninguém, pode nos mostrar, durante esse tempo todo que ele acumulou, histórias, experiências, desafios da humanização, soluções que ele tem para isso. Obrigado por aceitar o convite, professor. A palavra está com o senhor. Bom dia a todos, meus amigos. É um grande prazer, além de ser muito honroso, estar participando com vocês nessa conversa sobre humanização. Obrigado, Ricardo, colega Gabriela e os outros presentes. Quando a gente fala em humanização, me vem à cabeça muitas coisas. Eu quero pedir licença para vocês e fazer uma introdução. Vocês vão entender bem a minha posição em relação a esse assunto. Depois que nós completamos 50 anos de fundação da UTI, e nós fundamos a UTI quando no Brasil não existia, e alguns lugares fundaram mais ou menos ao mesmo tempo, eu comecei a marcar os dias. Então, hoje, por exemplo, eu estou na UTI do Einstein há 51 anos e 64 dias, porque depois de 50, cada dia é vantagem. Isso também é um aspecto de humanização. Eu falo para todo mundo que quem pratica medicina, que a gente tem que colocar a medicina dentro da vida e não a vida dentro da medicina. Mas isso daqui eu falo de boca para fora. Nesses anos todos, até agora, eu passo todos os dias, menos fim de semana, na UTI e na unidade de cardiologia. Unidade de coração. São todos os dias. Graças a Deus, eu ainda
beirando os 80, eu me lembro de fatos recentes e fatos antigos. E lembrando dos fatos antigos, eu acabei escrevendo aqueles livros de histórias, esse outro lado da medicina intensiva, esse outro lado onde a gente enxerga o paciente, a família, além de uma perfusão, além de um choque, além de um infarto. É a vida acontecendo enquanto o paciente muda o seu ambiente. Ele passa para um lugar de cuidados onde a vida está para um fio. Eu já tive parentes que estiveram na UTI, eu nunca estive na UTI internado. Meu pai passou na UTI, foi uma coisa muito difícil, minha mãe também, e assim por diante. Então, na hora que a gente começa a falar sobre humanização, eu olho para trás e falo, puxa, como que surgiu esse interesse nosso, meu, da minha equipe, de todos os brasileiros, porque nós temos uma índole latino-americana e a humanização, eu não sei se vocês sabem, ela começou aqui no Brasil talvez tão cedo ou antes do que outros lugares, como Estados Unidos e Europa. Eu tenho tanta coisa para contar para vocês que eu não vou, eu preciso ordenar muito o meu raciocínio para poder transmitir algumas coisas para vocês. O que eu queria dizer para vocês é que quando eu fundei essa UTI, o Einstein ficava fora da cidade de São Paulo, você precisava atravessar o Rio Pinheiros para chegar aqui. E eu acho que quem se interessa por humanização, eu acho que ele tem que ter um pouquinho de experiência, um pouquinho de vivência na vida. Eu acho que não adianta só o indivíduo ler protocolos de condutas, cuidados paliativos, psicologia, não adianta. Eu acho que a gente tem que viver e tem que sentir. E foi com essa necessidade, que nós começamos a escrever sobre o assunto e até publicar aqueles livrinhos de histórias, Memórias Agudas e Crônicas da UTI, Vivências e Confidências. Eu me lembro que quando eu publiquei esse primeiro livrinho, Memórias Agudas e Crônicas da UTI, esse livrinho aqui foi em 2002, a primeira história de alguma coisa que acontecia na UTI era essa daqui, ó. Uma noite de amor na UTI. Puxa vida, isso correu por aí. E eu tive que, no programa do Jô Soares, explicar o que era noite de amor na UTI. UTI, esse ambiente tétrico, esse ambiente em que naquela época se imaginava todo mundo gritando de dor, gente morrendo. Então eu me senti na obrigação. Eu nunca fui escritor, mas eu comecei a escrever livros de medicina e esses daqui para mostrar, para tentar mostrar um pouquinho do que acontecia num lugar onde a gente luta pela vida. E eu sempre falo, eu vivo no corredor da vida e sempre vivi. Existiu uma polêmica numa época que chamaram a UTI do corredor da morte. Então, a história é muito longa, muito comprida. Eu só vou contar mais uma coisinha para a gente depois começar a debater o assunto, porque ele é infinito. Sentindo essa necessidade de uma abordagem mais humana, mais psicológica, para esses pacientes graves internados em UTI, nós pensamos um dia, baseado numa publicação que saiu na Society of Critical Care Medicine, que a gente devia ter algum apoio de profissionais que entendessem da parte de psicologia. Então nós quebramos a cabeça, quem pode ser, quem não pode ser, e eu fui levar esse assunto para a diretoria, para um diretor que era naquela época um tipo de um diretor executivo, um gerente geral, não se falava CEO.
E eu contei para ele, olha, ela tem paciente que sofre, a família também sofre, o médico se cansa, o enfermeiro também fica triste, não sei o que lá, tal, 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 tal. Nós gostaríamos, é, nós gostaríamos de contratar psicólogo para UTI. E depois de eu falar, a resposta foi a seguinte: mas tem louco na UTI? Isso ficou na minha cabeça e eu sempre coloco nas apresentações. Tem louco na UTI? Esse era o conceito. Esse era o conceito de, é, de UTI. Não precisava de psicólogo. Lá não tem louco. Bom, gente, a coisa andou, correu, o tempo passou, o mundo girou e tem muitas coisas que nós podemos falar sobre UTI. Eu considero isso uma introdução do assunto e eu acho que nesses mais de 51 anos que nós estamos aqui, fizemos várias coisas, organizamos protocolos, condutas, o livro Condutas do Paciente Grave, não se falava protocolos, foi criado assim, mas uma coisa que me orgulho foi a humanização da UTI, e isso tem que ser um ponto de honra para todos os profissionais da saúde, para todo ser humano. Ricardo, eu começo por aqui e a gente continua debatendo. Obrigado, professor Elias. Deixou uma boa introdução, acho que vai ficar um bom espaço para debate, né? Deixou um suspense aí para a gente ter ideias de que métodos, de que maneiras, de que meios, né, a gente pode chegar até lá, e que o Einstein usou e que todos os outros CTIs também têm suas maneiras de fazer. Nesse intuito de ter um debate de dois lados, né, eu chamei o professor Elias para ver o lado médico, eu quis procurar um paciente, né, nosso para comentar. E assim, ficou muito marcado para a gente. O Covid foi uma época muito trágica, como a gente falou, e a gente teve uma paciente muito marcante, ela está aqui conosco, a doutora Gabriela, porque além de ser colega, de ser conhecida, particularmente nossos filhos se conhecem também, o caso dela entrou como um caso muito grave. Ela teve uma miocardite consequente à Covid, muito grave. Ela pode contar depois as sensações, mas foi um súbito, ainda para completar, ela entrou no Dia das Mães, lá na UTI. O pessoal do plantão me ligou, a gente foi para lá, porque teve várias sequências, parada cardíaca, massagem a céu aberto, ECMO, foi uma série de coisas. E eu queria ouvir dela, quer dizer, como ela foi o outro lado, né? Lógico que ela não se lembra de tudo, mas deve ter tido momentos, coisas, movimentos que ela sentiu que foi tratada como humana e que a gente tem que enfatizar isso. E talvez dizer que o que faltou também, que a gente possa aprender, todos nós que estamos aqui, trabalhamos no TI, para melhorar essa humanização, né? Gabriela, obrigado pelo convite. Tá? A palavra está com você. Muito obrigada, fiquei muito, muito feliz de poder estar aqui. Quando o Ricardo falou, não, você participa de uma sessão? Eu falei, claro. Quando eu vi o nome do Dr. Elias, falei, meu Deus, olha eu aqui. Não é? Muito obrigada. Eu fui aluna do Einstein, do Cuidados Paliativos do Einstein, em 2019, antes da minha Covid. Então, acho que a vida traz isso, né? Tudo tem um link depois. Estava comentando aqui como a minha família é grata, Dr. Ricardo Cruz, né? Ele era amicíssimo do meu irmão, vice-versa. Então, tudo faz um sentido. O Ricardo me deixou muito à vontade para falar o que... Gabriela, fala da sua cabeça, então eu vou falar. E do meu coração, exatamente. Eu sou uma pessoa de humanas, eu sempre fui da humanidade. Eu fiz psicologia antes de entrar para a medicina. Não completei, mas depois eu mudei para a medicina. E eu fui uma pessoa do samaritano. Desde que eu me entendia no meio da faculdade, eu fiquei com o doutor Amarino, né, na radiologia. Depois, quando houve uma oportunidade espetacular que o CTI abriu para um grupo seleto de estudantes, de ficar na coronária e no CTI, eu fui de lá também. Então, eu aprendi já a humanidade na medicina lá. Isso tem... Eu devia falar que tem 5 anos, né? Mas tem quase 30.
Então, eu aprendi o que era lidar com uma tecnologia, porém lidar com amor, médicos que amavam o que estavam fazendo, que entendiam famílias com maior ou menor grau de complexidade. E quando eu me formei, eu fui para o consultório, porque eu também sou uma pessoa do vínculo. Eu sou uma pessoa do vínculo, eu gosto de fazer vínculo, eu percebo o vínculo, né? Então, na Covid, eu não peguei Covid de bobeira, eu peguei trabalhando. Eu sou saudável, agora estou muito saudável, mais ainda, mas era muito saudável, também não tinha muito medo, né? O que a Covid vai fazer com a gente? Não, muita coisa. Mas não foi bem assim. Se vocês quiserem perguntar isso, eu não estava morrendo em casa, não estava passando mal em casa, eu virei de um dia para o outro. E na hora que eu falei assim, Guilherme, meu marido, aliás, é difícil falar, é a primeira vez que eu estou sem ele aqui do meu lado, que isso é uma coisa de humanidade muito importante. Que ele falou para mim assim, que o Guilherme também tinha vínculo com o samaritano, foi médico do samaritano muitos anos. E ele falou assim, você quer ir para onde? Eu falei, eu quero para o samaritano. Lá é minha casa, eu quero ir para lá. E eu sempre, né, o doutor Elias falou isso agora, sobre o medo do hospital, ou se o CTI ser uma coisa tétrica. Voltando, no paliativos, na primeira aula, perguntaram assim, você gostaria de passar o seu final em casa ou no hospital? E eu acho que foi uma das poucas pessoas que falou assim, eu gostaria de ir para o hospital, porque eu tenho confiança plena no ambiente hospitalar. E tudo casou na hora que eu tive que escolher um hospital para ir, e fui. E de lá, a coisa degringolou, e só não piorou porque eu estava lá. Eu estava lá com as pessoas de lá, com o meu marido do lado, com meus amigos do lado. Né? Eu passei 70 dias internada. Desses 70, 20 super, hiper críticos, que eu me lembro pouco, me contaram, porque quando eu acordei eu não tinha ideia do que tinha acontecido. Mas outros 50 dias, dia a dia ali, lutando um pouco pela sobrevivência, depois lutando pela recuperação, tendo que repensar tudo que acontecia ali na minha vida. Então, vou dizer aqui algumas coisas que são os highlights da gente estar na posição do paciente, né? Primeiro, isso quem fala acho que é Freud, minha terapeuta fala isso, falei isso na minha sessão na terça-feira. O ser humano tem uma demanda de amor. A gente é o amor, a gente sente o amor, a gente vive o amor. E eu estava ali com o meu amor do lado, e eu recebi amor de todos. Era por mensagem, era pelo Guilherme, era pelos médicos, era em cada detalhe. Era um que ia entrar lá só para acertar um negocinho ali do respirador, ver minha cara, ver se estava tudo bem, reposicionar alguma coisa. Da enfermagem, da fisioterapia, né? Todos, a gente sente o amor. Quando a gente está do lado do paciente, a gente é paciente, a gente percebe a vibração que está vindo ali do profissional. E outras pessoas que não podiam dar conta, né, do nível crítico e da preocupação que eu estava gerando, etc., nem entravam no leito, gentilmente saíram, deram espaço até para médicos loucos, ainda bem que tem médicos loucos no Samaritano, e na minha vida, que tiveram que ter um quezinho de loucura para poder tirar força e esperança e sair do cansaço e não desistir de mim. Em nenhum momento nem desistir de mim, nem desistir da minha família, que estava ali muito presente com o Guilherme. Recebi muito amor também através, né, dos amigos, das mães de filho e dos amigos da minha mãe. Então, tem todo um outro aparato fora do hospital, que quando a gente acorda, fala assim, meu Deus, e meus pais? E como é que eles estão? Então, estava todo mundo muito bem dentro da possibilidade. Mas, voltando ao assunto, enquanto paciente, é isso. A gente tem uma demanda de amor. Uma coisa que eu não sofri, então, eu não sofri isolamento. Mesmo dentro da Covid, a minha situação foi tão particular e tão diferente que eu não fiquei isolada em nenhum momento. Eu tinha ali, de novo, então, meu marido, meus amigos, os médicos e a equipe toda comigo todo o tempo. Inclusive, né, se ela estiver me ouvindo, Cris, um beijo, minha enfermeira na diálise principal, que ficava comigo todo o tempo.
todo o tempo, tomando ainda conta do que estavam fazendo comigo. Então, eu me sentia amparada. Isso... Eu não você sentiu alguma coisa? Não, eu estava adorando até, por lado, tirando o sofrimento todo, estava adorando aquela atenção toda, um carinho absurdo, né? Um clima excelente dentro do quarto. Então, a gente tem que... E um vínculo ali. Quando eu comecei a melhorar, o que eu ouvia das pessoas era assim, nossa, que coisa maravilhosa. Não, você não, agora não vai dar ruim. Pode ir indo. Você era uma inspiração. As pessoas entravam para se inspirar na melhora. Não era em mim. Eu não sou diferente de ninguém, não, gente. Eu só dei certo com o apoio de todos, com amor. É isso. O amor, o vínculo, a vontade, um pouco de loucura, uma amizade incrível, o mundo espiritual, não vou deixar de falar sobre isso. Isso foi ótimo. Quando eu acordei, tinha... Imagina se alguém não vai ficar bem com Nossa Senhora de Fátima, vinda de Fátima, né, da Dona Vera. Então, aquilo ali tem mais poder do que tudo. Então, a minha experiência foi isso. Assim, para resumir, muito amor, nada do isolamento, tudo muito a tempo e a hora, que isso acontecia muito bem comigo, porque as esperas no CTI são muito sofridas, né? A gente com falta de ar não espera, né? Nisso, o Guilherme botava catéter, tirava catéter, botava VNI, tirava VNI. Mas eu recebi só coisas gentis, né? E o apoio de todos ao entorno, com muito respeito. E o que mais eu posso falar? Vamos também dar essa introdução e vamos puxando daí os assuntos, porque história, Dr. Elias Nobel, o meu médico principal, o capitão no meu time, olha a responsabilidade, né? Meu amigo, meu melhor amigo, sobrou para ele um time de 8 médicos principais e todo o resto. E ele falou para mim, quando eu falei, olha a sessão que eu vou participar, ele falou, você é catedrática. De fato, eu participei de todos os procedimentos. A única coisa que eu não sofri foi a traqueostomia, né? De resto, tudo. Cirurgia cardíaca no quarto, parada cardíaca, milhares de drenos, milhares de piques, milhares de procedimentos, milhares de curativos, milhares de tudo. Então, agora, quer perguntar do lado do paciente? Só um detalhe para eu terminar minha fala. Quando eu estava no processo de recuperação, e até dentro do CTI mesmo, que eu acordei tetraplégica, né? Eu só mexia a cabeça. Eu tive uma miopatia do doente crítico, uma neuropatia do Covid também. Então, eu estava absolutamente dependente de tudo e de todos, o que torna tudo muito mais grave. Eu tinha a minha voz e a minha cabeça, a cabeça voltou 100%, mas como eu ficava na avenida a maior parte do tempo, eu não conseguia nem me comunicar. Isso era uma angústia. Então, eu precisei muito desse cuidado, desse amor para as pessoas comigo. Mas eu resgatei ferramentas que pacientes meus que tinham ficado internados me contavam e coisas que eles tinham me ensinado. E eu, acompanhando os meus pacientes como médica, resgatei isso na minha memória, no meu coração. Falei, puxa, seu fulano fez isso, seu fulano faz aquilo, seu fulano falava aquilo. Falei, quer saber? Eu vou tirar essas ferramentas de dentro de mim e vou botar aqui para uso, que a gente aprende com o outro, né? E foram fundamentais. Então, histórias de sobrevivência são fundamentais para a gente usar no momento ideal. Muito obrigado, Gabriela. É impressionante, né? A gente ouviu o outro lado. Vamos começar agora um momento de debate, né? As perguntas já estão abertas, as perguntas podem ser feitas pelo chat, ou as pessoas podem entrar na live e falar aqui online. Isso aí vai ser coordenado aí pelo Eric. Eu só queria, para começar a discussão, né, comentar, assim, primeiro, interessante, os dois falaram uma palavra comum, né, amor, né? Todos os dois falaram a mesma palavra. Então, assim, estou falando aqui do lado do profissional que trabalha em terapia intensiva, né, e coordena. Então, ficou muito claro que o amor, a gente tem que trabalhar, todo trabalho tem que ser feito com amor, mas o trabalho que a gente envolve ser humano, né, ela botou muito bem.
Quando a gente vai ver os maiores problemas, depois eu quero o professor Elias fale assim, tá, como é que ele venceu isso, porque ele foi um dos pioneiros, né? Talvez ele tenha sido, como ele mesmo falou, um dos pioneiros, um dos primeiros a ver que estava vendo um problema de humanização no CTI, um distanciamento e quais as primeiras atitudes, né, o que foi feito para tentar mudar isso, né? Porque o que acontece, o paciente que entra no hospital, principalmente na UTI, ele perde um pouco de tudo, né? Ele perde o nome dele, né? Porque vira um número se você não tomar cuidado, né? A Gabriela galgou alguns degraus porque já era conhecida, as pessoas lembravam do nome, né? Já ficava mais fácil. Mas sabiam que você era médico, que você tinha frequentado o hospital, mas uma coisa que as pessoas sentem falta é que as pessoas perdem um pouco da identidade, uma coisa que a gente gosta de fazer lá, até discutir no round, né? Seu Paulo, do Leito 3, quem é? Não, o seu Paulo é maestro. Ah, é mesmo? Você sabia que ele... Ah, não sabia não, que interessante. A gente passar um pouco das pessoas, né? E isso é interessante. E se você galgou esse degrau, pulou, mas é algo que faz falta, né? As pessoas perdem o nome, perdem o controle, como você falou, você precisava de ajuda para tudo, né? Qualquer função fisiológica, qualquer coisa, né? E se o profissional de saúde não tiver esse cuidado, né, de chegar junto e tocar, olhar, falar, chamar pelo nome, se identificar. O Covid a gente tinha um problema muito grande, porque a gente entrava de óculos, máscara, capote, o crachá sumia. Então, às vezes, a gente passava... Até aconteceu uma coisa engraçada, às vezes um paciente me chamava, entrava no quarto e dizia para mim assim, o médico não esteve aqui ainda hoje. Eu falei, não é possível, acabei de falar com ele, aí ia lá, buscava o médico. Eu falei, ué, esse aí é o médico, é? Ah, mas ele falou comigo. Eu falei, então, ou ele se identificou e você esqueceu, ou ele não se identificou, eu vou reclamar com ele, porque a gente até terminou fazendo uns cartazes para botar por fora do capote, que está assim, doutor fulano, fisioterapeuta, não sei o quê, para eles saberem, porque o paciente perdia o contato. Você falou um outro detalhe muito importante, né? O tempo, né? Quando você pede uma coisa, né? A gente aqui fora demora 3 minutos, tudo bem. Lá demora 50 anos para chegar, né? Então, a gente fala, o profissional ele tem que atender mais prontamente, né, as demandas. Eu sei que, às vezes, são muitos pedindo ao mesmo tempo, você tem que discutir qual é a prioridade, né? E você falou uma outra palavra que eu gostei muito, né? Vínculo, né? Vínculo é algo que não tem, porque, às vezes, é a impessoalidade do atendimento, né? Quer dizer, não precisa ficar 3 horas para ter um vínculo, né? O vínculo é no olhar, num toque, na pessoa saber ser reconhecida, né? Acho que essas são as coisas importantes que ficaram, assim, da sua fala para a gente começar a chamar. Você teve uma outra grande vantagem que você já falou também, que a gente foi vendo, o professor Elias pode falar nisso com a evolução, né? Que a família dentro da UTI, né? No início tinha uns horários muito restritos, as famílias eram muito dificultosas, e a Gabi mostrou a importância disso, né? Da família estar ao lado dela, dela abrir o olho e ver alguém conhecido, e isso ser capaz, sem discutir a espiritualidade, que é outro que dá outra sessão aqui para discutir isso aqui, né? A espiritualidade na medicina já teve, a gente sempre tem um espaço para isso. Mas a família está muito do lado. Então, são alguns dados que a gente pode até aprofundar. E aí, professor Elias, não sei se o senhor quer rebater, eu sei que o Edmar tem algumas perguntas, a gente pode esperar um pouquinho, mas o senhor quer rebater alguma coisa do que ouviu e passar para a gente, talvez, assim, os primeiros momentos que o senhor sentiu essa dificuldade na humanização e os primeiros passos que o senhor deu para a sua equipe para mudar isso. Bom, eu acho que não tem fim o número de itens que a gente pode discutir. Mas eu imagino o que a Gabriela passou. Se bem que, Gabriela, acho que você não se lembra nem 20% do que aconteceu, né? A gente tem essa impressão de que os pacientes que passam em estado crítico na UTI, eles não sabem muito pouco do que aconteceu. Mas no começo a UTI era um lugar fechado. Você não entra lá. Não entra lá. Tinha uma UTI muito famosa aqui em São Paulo, que a regra era o seguinte: o paciente interna, nós médicos aqui da UTI que vamos dizer o que tem que ser feito, o tratamento, etc, etc. É claro que isso não vinga, né? O médico tem seu paciente, ele quer acompanhar, e sempre foi essa a nossa postura aqui. Mas o problema da visita era um problema limitado. Naquela época, nós contávamos aqui com o Dr. José Fer, que era o presidente do hospital, e ele provavelmente foi um dos primeiros do mundo a achar que em algumas situações de paciente grave, ele podia ficar num quarto monitorizado e acompanhado de familiares. A nossa
unidade semi-intensiva. Esse termo semi só tem no Brasil, porque nos Estados Unidos é Intermediate Care Unit ou Step Down Care Unit. Foi criada, acho que uma terceira do mundo foi criada aqui, ideia do Dr. José Ferri, e até hoje ela tem o seu sucesso, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você humaniza, porque a família pode ficar junto, etc, etc. Mas entrar na UTI é tal horário. Chegou depois, não pode entrar. Isso desde o começo já soou uma coisa meio absurda, quer dizer, o sujeito que está trabalhando e tem um familiar, então não pode entrar. E outra coisa, quando entrava na UTI, quando ele começou a entrar na UTI, ele começou a observar que aquele era um mundo diferente. Aqueles aparelhos respiradores. E quando eles entravam lá e tinha uma parada cardíaca, eles assistiam uma manobra de reanimação, um choque. Eles saíam da UTI assim, aquilo lá, olha só. Alguns entendiam, outros falavam, não, aquilo lá é uma carnificina, tal. E tem um detalhe, naquela época, no começo, você tinha que se paramentar. Você tinha que pôr máscara, propé e avental. O interessante é que chegou uma época, a Associação dos Hospitais Americanos mostrou que isso nada adiantava, e nós fomos os primeiros a abolir a paramentação, quando o familiar entrava na UTI. Minha gente, teve até manifestação no jornal, olha só a fonte de infecção que está sendo a UTI do Einstein. Quando você é pioneiro em alguma coisa, você tem esse outro lado a pagar. Hoje em dia você entra, a gente sabe, hoje em dia não, muitos anos, não tem necessidade, mas nós começamos a criar horários, brechas para os pacientes, para os familiares entrarem. E com o tempo, até permanecer junto. No começo nós tínhamos uma UTI com boxes, com cortinas, e depois estruturas mais fechadas, isoladas, com uma certa privacidade. Introduzimos música, introduzimos som. E o gozado é que uma vez veio um holandês visitar a nossa UTI e ele ficou estarrecido. Ele falou assim, escuta, que negócio é esse? Televisão aqui dentro da UTI? Quando a pessoa consegue ver televisão, ele tem que estar fora da UTI. Mal ele sabia que em 1974, quando teve a Copa do Mundo, 60% dos pacientes dentro da UTI que tinham um pouquinho de lucidez queriam uma televisão. Lembra aquelas televisões portáteis, branco e preto, máscara negra, todos à beira, naquele suporte de refeição, e todo mundo torcendo na Copa do Mundo. 74 foi na Alemanha, nunca esqueço isso. Hoje em dia você entra, tem uma televisão, tem uma poltrona. Em relação à poltrona, nós colocamos ao lado do leito do paciente aquelas poltronas vermelhas. Aí um dia veio uma comissão dos Estados Unidos visitar nossa UTI e eles falaram assim, cor vermelha na UTI? Onde se viu numa UTI colocar alguma coisa com cor de sangue, com cor vermelha aberrante? Eu falei, é isso mesmo, é para parecer que não é UTI. E hoje em dia, vocês veem UTIs coloridas, com paisagens, com música, com acompanhantes. Nós fizemos uma vez um trabalhinho científico muito simples e foi publicado no Intensive Care Unit. Mudança da qualidade e da percepção dos acompanhantes sobre horários de visita. Nós acrescentamos mais um horário, fizemos um inquérito, todo mundo gostou. Isso atrapalhou? Não atrapalhou nada. Não atrapalhou nada. Então, quando a gente analisa o aspecto psicológico, emocional numa UTI, nós temos que considerar a visão do paciente,
a visão do profissional da saúde e a visão do acompanhante. Só para falar de visão do acompanhante, a gente poderia falar 2 dias, 3 dias seguidos. Mas, depois, se for possível, eu vou pôr algumas pesquisas que nós fizemos, e que é divulgado em todo mundo. Se vocês pegarem Stressors in Intensive Care Unit, um trabalho que na década de 80, 90, foi feito um inquérito. O que estressa mais o paciente quando ele está numa UTI? É o fato dele ficar sozinho, isolado? Não. Uma das coisas que mais estressa o paciente é ele ter dor, e tem a luz na cara, e ele ficar sozinho está lá no 5º, 6º lugar. Tem essa visão do paciente. Frequentemente, o paciente é o que menos sente o estresse na UTI. Se a gente comparar o que o paciente sente, o que o familiar sente e o que o profissional da saúde sente, quem sente mais é o profissional da saúde, enfermeiro. Depois vem o acompanhante e, por último, o paciente. Isso é um trabalho publicado no Intensive Care Medicine alguns anos atrás. Mas e aí? E o paciente fica lá na UTI? Eu tenho uma história de um paciente, num dos livrinhos que nós fizemos. Eu preciso localizar a história. Era um médico, ele estava subindo a Rua Pinheiros, um pediatra indo para o HC, e ele começou a sentir as pernas fracas. Bom, Guillain-Barré. Ele ficou 1 mês internado na UTI com paralisia total. Ficou no respirador, lúcido, consciente, médico, tinha o conceito dele sobre UTI, e ele começou a anotar tudo que ele via. Os enfermeiros conversando entre si, as brigas com os namorados, as discussões, uma série de coisas, e ele escreveu isso. Eu peguei essa história, pedi autorização, acrescentei mais algumas coisas e virou Diário de um Paciente. Gente, o que ele escreve, a gente vê tudo isso acontecer, mas vocês imaginem algum de nós ficar assim 1 mês internado numa UTI, né, Gabriela? Olha lá, vendo para cá, vendo para lá, à noite, o dia, aquela luz branca lá em cima, uma visita. Eu já vi cada coisa com esse tipo de paciente. Olha, a pandemia da Covid foi um negócio terrível. E eu, na minha idade, atuei. Eu fui um pouco teimoso, acompanhei pacientes, eu tive 3 pacientes que faleceram, mas um deles tinha neo de pulmão, outro tinha melanoma e outro tinha mais de 90 anos, mas o resto saiu. Eu acompanhei de perto, eu vivia, eu fui visitar médicos, amigos que estavam lá. Eu vou contar o nome de uma pessoa que não é segredo, porque apareceu em toda a internet, a doutora Carmen. Carmen, uma das maiores pneumologistas intensivistas do mundo. Ela ficou um tempão, teve que ser entubada, tal. Então, aquilo lá machucou muito, gente. Eu tenho umas imagens, tem uma médica aqui que gosta de foto, ela tirou fotografias, tirou umas imagens dos pacientes nos quartos isolados. Eu também tenho uma coleção. E foi uma coisa que machucou muito essa epidemia da Covid. Gente, eu não tenho vergonha de dizer que em alguns momentos eu olhava assim, chegava num canto e ficava derramando lágrimas. Eu me lembro, gente, um episódio que eu nunca vou esquecer, e eu não sei se eu vou conseguir contar com toda a ênfase e com toda a emoção. Um dia eu chego aí na UTI, no 5º andar, e todo mundo correndo para cá, para lá, trabalhando, estressados, descabelados, suados, cansados. Aí chega uma supervisora para uma técnica de enfermagem. Chega para ela e fala assim: olha, nós precisamos
de um sacrifício seu, de sua ajuda. E eu assim de lado, ela com a roupa azul, a enfermeira com a roupa verde, supervisora. Nós precisaríamos que você dobrasse esse plantão de hoje, por causa disso. Uma enfermeira simples, uma moça simples, ela olhou e falou assim: olha, eu já estou aqui 6 dias seguidos, mas do jeito que você está me pedindo, eu estou vendo que é importante. Eu aceito com uma condição. Eu preciso 3 horas, 4 horas de licença. Por que você precisa dessa licença? Eu vou sair daqui, pegar o ônibus, pegar o metrô, pegar o ônibus, vou para Itaquera, vou ver meu marido e as 2 filhas, que eu não vejo desde a semana passada, dou um beijo neles e volto. E eu fiquei ouvindo isso. Quer dizer, eu fiquei ouvindo porque eu acho que com a idade a gente tem aquela percepção, sabe? Os meus pais já morreram faz mais de 10 anos. Meu pai morreu com 90 e quase 99 anos, minha mãe com 95. Eu sou casado, tenho filhos, 6 netos. Então, eu tenho uma formação humanista, assim, com aquela índole judaica muito pesada, sabe? Que você sofre, às vezes, por antecipação. Então, a gente entra num lugar desse e vê alguma coisa além do que aquele paciente que está com uma corrente de lesão na região anterior do eletrocardiograma, ou está com hipotensão. Você vê aquele paciente, de repente vem alguém da família, e você vê aquele funcionário simples, humilde, se dedicando, frequentemente também indo num canto e chorando. Quer dizer, essa parte de emoção, eu acho que tem em todo mundo, mas não tem como no Brasil, não tem como na América Latina. Não pode existir terapia intensiva, cuidado a pacientes graves, sem ter essa parte humana. Ainda mais aqui na América do Sul, na América Latina, nós somos muito emotivos. Então, você tem um enfoque, assim, do paciente, tem um enfoque do familiar, o funcionário, fisioterapeuta, psicólogo, terapia ocupacional, nutricionista, o enfermeiro liderando, encabeçando, porque o enfermeiro ele está ao lado do paciente de manhã, tarde à noite. O médico vem lá, examina, vai embora. O fisioterapeuta faz, a fisioterapia sai, o nutricionista também passa, o enfermeiro está lá. E outra coisa, quem de nós nunca ficou no hospital? Talvez tenha alguns que não tenham ficado. Eu já fiquei, fiz uma cirurgia. Na hora que chega um enfermeiro, pega na tua mão e fala: posso ajudar você? Gente, isso é uma parte importante do tratamento. A gente não vê isso em outros países, gente. Lá é mais difícil. Vocês imaginem alguns países europeus mais antigos. Que familiar que vai ficar junto? Precisa ter UTI com um familiar, com televisão, igual aquele indivíduo que falou: se dá para ver televisão, pode ir embora daqui. Não é assim. A vida continua. O que acontece é quando o paciente entra na UTI, ele perde o controle de si mesmo, ele não manda mais em ninguém. Eu já peguei aqui na UTI indivíduos autoritários, milionários, bilionários, prepotentes, e vi esses indivíduos deitados num leito de uma UTI, todo sujo de urina e de fezes, sendo limpado por um indivíduo mais simples. Eles perderam aquela prepotência. Eles perderam o controle de si mesmo.
eles saem da UTI provavelmente mais humanizados, quando conseguem sair, e na maioria das vezes saem. Então, essa parte a parte humana, eu acho que quando eu me formei, no começo assim, eu sentia um pouco disso, mas o tempo, na hora que a gente vai tendo a sua família, a gente consegue enxergar que qualquer um que está lá poderia ser um de nós. Uma vez eu peguei um médico mais novo, isso faz uns 20, 25 anos, 30 anos atrás. E eu vi que ele estava tendo atitude assim muito grosseira, muito, sabe, não era uma atitude fina, uma atitude compatível com um médico que está tratando alguém que sofre. Eu falei para ele, comecei a discutir, falei, olha, eu quero mostrar para você como é um paciente que está internado na UTI. Você aceita? Aceito. Tá bom, então você vem aqui. Tinha uma unidade lá vazia, falei, agora você vai deitar aqui. Eu peguei um equipo de soro, pus um esparadrapo em cima sem pegar, pus uma cânula aqui, pus aqui de lado. Agora você vai ficar 2 horas assim com aquela luz na tua cara. Sabe? E o sujeito, aquilo foi uma simulação, mas quem está lá deitado, é isso que passa. É isso que passa. E outra coisa que é muito importante, hoje isso está atenuado. Quem está cuidando da gestão de uma instituição, eu tenho a impressão que hoje eles são um pouquinho mais focados nisso. Mas em outras épocas, eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles queriam resultados, estatísticas, e mostravam aquelas estatísticas. Olha, entraram tantos, saíram tantos vivos, e tantos não sei o que lá, o índice de mortalidade. Sabe, são visões assim alteradas, é, visões que não são compatíveis, mas nós fomos aprendendo isso, eles foram aprendendo, todo mundo foi aprendendo, e hoje existe uma demanda da sociedade, mais do que uma demanda da sociedade, é uma demanda nossa mesmo, porque um dia você pode estar lá, e quando você está lá, não importa se você é preto, se é branco, se é judeu, se é islâmico, se é rico, se é pobre, se é nordestino ou sulista ou qualquer coisa. Porque na horizontal todo mundo é igual, todo mundo sente, todo mundo sofre. Isso é a vida. Isso nós temos que pôr na cabeça, porque mais uma vez, um dia nós, ou alguém de nossa família, ou alguém querido pode estar lá. Bom, Acho que o senhor, são não, tantas coisas, é porque né? tem algumas perguntas aqui também, e eu estava querendo até algumas que o senhor respondeu. Eu acho que essa mensagem do senhor foi muito importante, inclusive para todos os profissionais, né, estarem atentos. O senhor mostrou até um outro lado, né? De que o profissional de saúde também sente, sofre quando trabalha, né, junto do paciente, né? O Paulo César, o PC, que é um grande intensivista, antigo aqui no Rio de Janeiro, ele fez uma pergunta, acho até em parte o senhor respondeu, perguntando se hoje nós melhoramos ou nós pioramos, como atendendo, né, esses pacientes. Acho que o senhor até colocou um lado muito importante, dizendo que depois que a gente vai se formando, vai crescendo, vai tendo família, a gente vai sentindo e eu acho que vai melhorando. O senhor falou uma hora até isso, né, que para ter esse tipo de humanização tem que ter um pouco de experiência, né, a pessoa entender. Então, talvez, acho que a gente melhore, né, pelo que o senhor falou, com o tempo. Agora, ele fez um outro questionamento, se talvez dentro do currículo, né, da faculdade faltem algumas estudo, algumas disciplinas, né, que pudessem humanizar mais, literatura, música, sei lá, alguma coisa que a gente pudesse, ou algo falando de humanização, né, para esses pacientes. Como, por exemplo, acho que eu lembro de um filme muito antigo, chamado Um Golpe do Destino, em português, né, o nome, que ele é muito interessante, é exatamente uma história que o senhor contou sobre um médico, era um cirurgião que tinha esse tipo de comportamento e ele, resumidamente, né, se vê doente no meio do caminho, vira paciente, vai fazer radioterapia, vai ser operado
ele muda o comportamento, né? E ele faz exatamente o que o senhor fez aí. Depois ele pega os residentes e no primeiro dia de residência leva eles lá para colherem exame deles, deitarem na cama para sentirem isso. Então, essa palestra, talvez, quer dizer, o próprio filme tem que ser mostrado isso para os profissionais que estão entrando agora, né? Para eles conscientizarem. Você falou uma coisa, tratem os outros como se fossem vocês, né? Porque pode ser você amanhã. Mas o que você acha? Né? Talvez há alguma maneira no ensino de passar isso na faculdade para os alunos, de alguma maneira? Eu acho que existe. Mas eu acho que existem várias concepções que a pessoa traz de casa. Eu não quero ser muito piegas, não, mas veja bem, eu não sou um indivíduo religioso, eu sou um tradicionalista, assim. O religioso, em geral, tem um comportamento mais, vamos dizer assim, sensível em relação a isso. Mas eu acho que todos nós, pela nossa formação humanística, formação humanitária, nós temos essa sensibilidade. E é claro, um indivíduo que está formado 5 anos, 6 anos, ele viu 5, 6 anos de problemas. Quem está formado 30, 40, já teve parente, já teve amigo, ou a pessoa mesmo já passou por uma situação difícil e a vida ensina em vida. Então as pessoas vão ensinando. Eu queria fazer um comentário, você falou assim que agora os colegas estão mais preparados ou mais habilitados para adotar algumas atitudes. Deixa eu falar para vocês sobre cuidados paliativos. Nós começamos aqui cuidados paliativos. Por quê? Porque a gente via que tinha situações que era meio desumano você ficar, paciente, 98 anos, teve uma hemorragia cerebral, vamos deixar. Nunca praticamos eutanásia, mas chegamos a sedar o paciente, conversando com a família, também outra atitude bem humana de você sentar, dialogar, bater um papo, né? Por isso que eu acho que essa especialidade de intensivista é uma especialidade um pouquinho diferente das outras. Todas as especialidades médicas merecem todo elogio, mas trabalhar com terapia intensiva não é fácil, mas a gente trabalha e quando alguém melhora, não tem nada que paga isso. Mas começamos a quebrar a cabeça sobre cuidado paliativo. Como que vamos abordar isso? Ainda mais num lugar que é um hospital, que tem um peso da comunidade israelita, comunidade judaica, muitos são religiosos, a maioria não é. Mas você tem que respeitar, como em qualquer outro hospital, como no hospital católico, Santa Catarina, etc. Como que você vai abordar o fim da vida? Bom, com o tempo saíram os protocolos. Eu tenho comentários opostos sobre protocolos. Eu acho que eles são importantíssimos, mas eu acho que eles são praticados de uma forma tão errada. Isso merece uma discussão só sobre protocolos. Mas existe casos em que você tem que acionar os protocolos para cuidados paliativos. E eu já vi gente da UTI, gente que não tem aquele devido preparo e devida sensibilidade, quando entra um paciente idoso, por exemplo, e ele está com uma instabilidade hemodinâmica tal, já chegaram para mim e falaram assim, doutor, nós precisamos conversar com o paciente, porque ele está lúcido consciente, o que fazer em caso dele ter uma parada cardíaca, por exemplo, ou algum assunto parecido. Se é para a gente tentar ou não. Eu falo, escuta, gente, o paciente está vivo. Vocês não vão fazer nada disso, porque eu conheço os princípios e valores dele, então não toquem nesse assunto. E muitas vezes tocam nesse assunto, conversam nesse assunto, e o paciente depois fica comentando fora do hospital com os amigos. Então, nem sempre, nem nunca, nem 8, nem 80. Nós precisamos saber e estar com os pés no chão. Temos que fazer cuidados paliativos? Temos. É fundamental, mas, na dúvida, nós precisamos usar um pouquinho
os nossos aspectos de humanização e a nossa experiência. Mas esses protocolos, esses cuidados que existem com pacientes graves, isso daqui é extremamente desafiador. Uma vez, Ricardo, eu vim aqui à noite ver um paciente meu com 96 anos e ele estava com balão intraórtico, com infarto, em choque cardiogênico. Eu cheguei, olhei para o paciente e eu só peguei a mão e o pulso, olhei o enchimento, pulso fino, cianótico. Para mim, eu já sabia, eu nunca vi um paciente daquele recuperar, choque cardiogênico, 96 anos. O profissional que estava cuidando, que com o tempo se revelou um bom profissional nas atitudes de tratar os pacientes graves, chegou para mim 3 vezes e falou: doutor, eu preciso colocar, segundo o protocolo, um catéter de Shiley, porque o paciente pode daqui 3 dias precisar de fazer diálise. Ele está evoluindo com insuficiência renal. Cheguei e falei assim: eu não estou acreditando que você está me dizendo. Você examinou o paciente, você pôs a mão no paciente. Se esse paciente sobreviver mais do que 8 horas, eu vou ter que rever meus conceitos de medicina. Então é assim, protocolos, cuidado paliativo, protocolo de fazer isso, protocolo. Isso daqui, eu acho que desumaniza um pouquinho a profissão, o cuidado ao paciente, aumenta os custos. Esse é um dos aspectos importantes na humanização do tratamento de pacientes graves. Bom, muito bom, professor. Eu acho até que o senhor entrou já até no assunto mais polêmico, né? Realmente, os cuidados paliativos fazem parte da humanização também, né? Decidir se o paciente chegou no momento em que a gente está com cuidados fúteis para ele, né? E talvez esteja gerando mais sofrimento para ele e para a família, né? Não há dúvida de que isso é importante. Só que também dá uma outra sessão. Eu não sei se a Gabriela aqui é médica, né? E também já estudou, tem alguma ideia sobre se a gente pode, dentro do ensino da medicina, né, formar melhor alguma coisa o médico sobre esse primeiro da humanização. Eu tenho uma opinião sobre isso. É. Eu acho que é difícil a gente ensinar outra pessoa a ser humano, né? Mas se a gente consegue fazer o aluno vivenciar desde sempre e não se defender através dos protocolos, não se defender através de sou doutor, sabe tudo do livro. Não, ele tem que viver. Ele tem que estar ali no dia a dia com a problemática. Porque o paciente, ele não é um paciente, ele está paciente. Né? Ele está paciente. Depois ele vai fazer, se Deus quiser, vai fazer outras coisas na vida dele. Então, eu tive no INC, passei 1 ano e meio no INC, na congênitas do adulto. Então, são as crianças que cresceram, e doenças de aorta, é uma enfermaria espetacular, com pessoas maravilhosas. Mas tem que viver ali o dia a dia daquelas famílias. Então, e às vezes os residentes têm residente super humano, gentil, sorridente. Isso tinha que ensinar a família, né? Já. Você tinha que ensinar na família, né? Na faculdade que vai aprender a você sorrir para outra pessoa. Mas quem não é já muito humilde, quem não exerce essa humildade, tem que participar das experiências para que volte a botar o pé no chão. Para a gente não cair da árvore, né? Ser um galho mais baixo quando você estiver do lado de lá. Concordo plenamente com o doutor Elias falou, com essa situação, né, da gente estar impotente. Imagina um médico entendendo que está todo mundo tomando decisão, né? Vários momentos eu exerci a gentileza para comigo, para eu poder aceitar toda a ajuda que eu precisava. Porque sabe aquela brincadeira, quando você derruba para trás, que alguém tem que te segurar? Você está dentro do CTI, é isso a todo momento. A todo momento com gente que você não necessariamente conhece. E que o paciente percebe qual é a intenção do profissional que está ali. E uma coisa incrível, né? A enfermagem é incrível, sempre respeitei, mas agora muito mais, porque o que é um banho? O que é um banho no leito? O que é um banho no leito com você com falta de ar, cheia de curativo depois? Isso é uma experiência antropológica. Todo mundo tinha que passar por isso uma vez na vida.
Porque eu só percebi o quão grave eu tinha ficado por conta de um banho no leito. Que eu acordei, não estava meio sem ideia do que tinha acontecido comigo. E eu vi as meninas assim, nossa, olha a mão está normal, olha a perna. Eu falei assim, mas como não estaria, a minha mão não está normal? Como minha mão tá com cara de mão? E como que a minha perna está com cara de perna? Eu estou vendo minha perna. E aí as meninas ficavam assim, não, doutora, é que estava diferente. Não, doutora. E eu assim, putz. Aí eu tomei coragem, resolvi perguntar para os médicos. E eu falei, agora vocês vão me contar. Mas foi por conta do papo da enfermagem. E depois, ficar 1 hora no curativo, já não tinha mais assunto. Que curativo da cabeça, curativo da perna, curativo... E aí Então, mas esse cuidado... As meninas ficavam 24, 48 horas no plantão, entravam para trocar fralda, para fazer tudo meia-noite, com um sorriso daqui a aqui. Eu estou te falando, eu tenho um viés, porque as minhas lembranças são muito melhores, são lembranças muito boas do que traumas. Eu não tive traumas, o corpo ficou traumatizado, o corpo estava uma droga. Mas o outro lado, esse lado do humano, eu só recebi. Acho que as pessoas mais humanas e mais gentis vieram para mim. Então, eu tenho esse viés, de fato, eu tenho esse viés. Interessante, tem uma pergunta da Esther aqui, que ela fala, diz que chegou depois, não sabe se foi abordado, fala sobre a enfermagem, né? E que a enfermagem tem que estar preparada. É óbvio, todos os profissionais têm que estar preparados, Esther. Mas, assim, eu vejo a enfermagem muito mais preparada, independente do que o médico, muitas vezes. Porque, desde o início, ela foi muito acostumada a estar perto, né? Ao lado. Acho que a enfermeira que não gosta de ficar perto do doente, ela não vai se desenvolver, ela não é uma enfermeira realmente, né? Ou técnico, ou seja, quem for. Mas a enfermagem, ela termina se preparando, porque desde a faculdade, é isso que você falou, né? Ela tocar, pegar uma veia, dar um banho, virar, embolizar, tá, sei lá, o próprio fisioterapeuta. E o médico, né? O professor Elias, a gente está falando aí, a UTI atrapalhou, entre aspas, um pouco a gente foi se afastando um pouco da beira-leito do paciente, né? De botar a mão, né? Você começa a olhar muito para o monitor, olhar muito para o balanço, olhar muito para o exame, e às vezes acha que não é nem questão de dizer, não, a ausculta não vai fazer diferença porque eu tenho um eco, a ausculta pulmonar não vai fazer diferença porque eu tenho um TC, mas o toque no paciente vai fazer a diferença, né? Ele ouvir sua voz, né? Algumas recomendações falam até que mesmo que o paciente esteja inconsciente e sedado, que é interessante você falar, a gente não sabe o quanto ele está ouvindo, eu não sei se você lembra alguma coisa, né? Se as pessoas falavam com você mesmo quando você ainda estava um pouco confusa, né? Essas pessoas. Eu perguntei, eu tive um pai também, 60 dias na UTI, e eu perguntei, ele lembrava muito pouco também, mas ele lembrou muito do fim, né? Depois dos cuidados também, né? Do pós-CTI, de tudo lá. Mas é recomendado que as pessoas falem, né? Toquem, tratem a pessoa como se ela estivesse ali, porque em algum momento essa transição vai entrar e vai ficar muito ruim para ela estar ouvindo. É lógico que os profissionais que estão em volta trabalhando, eles estão cansados, como o professor Elias levou muito para o outro lado também, né? Levou o cuidado profissional. Hoje, lá no Samaritano, é um cuidado de atendimento do profissional pelo psicólogo. Tem um psicólogo para isso também. Então, há muito desgaste, né? Há muito burnout. Mas é difícil, às vezes, que os profissionais estejam ali conversando e não surge algum assunto comum entre eles, né? Tá tudo bem? Como é que você está? E a sua escola? Não sei o quê. Mas tem que tomar cuidado para isso não ficar como se o paciente não estivesse ali, mesmo ele estando sedado, né? Não sei o que você fala sobre isso. Olha, eu fiquei acordada, entubada 2 dias, com ódio, querendo matar todo mundo, pedindo para desamarrar minha mão, mas mal eu sabia que eu não podia mexer as mãos. Então, essa parte eu me lembro bem. Assim, coisas que tá no detalhe. Gente, as coisas estão no detalhe. Não dá para você, né, entrar hoje em dia, eu tenho horror a isso. Quando você entra no quarto do paciente, está aquela televisão ligada, naquelas notícias horríveis, o paciente está desacordado. Tem que entender, né? O barulho é diferente da gente conversar. O toque é diferente. O toque de passar o creme nas costas pode ser assim, mas pode ser ter um carinho ali no que você está fazendo. Na hora de você sair da maca para outra maca para fazer exame, você está vendo o jeito que a pessoa está ali, a vibração que está junto. Porque aquele quartinho, eu estava num quarto, né, que foi transformado num CTI, e aquilo é a sua casinha. Que é muito bom que as pessoas entrem, as pessoas saem, mas aquilo vira um pouquinho o seu ambiente. Então, ainda bem que tem uma TV. Eu acho que devia ter Smart TV, porque naquele insônia da meia-noite, tudo de bom era você ter alguma coisa que você queira ver ali, e não precisa acordar ninguém. Mas
tá no detalhe, é a vibração de alguém falar assim, poxa, tá melhor, poxa, que legal, olha só, vamos arrumar seu cabelo, tem uma outra camisola para você trazer, né? E na hora da super complexidade que você tá lá, as traças, a pessoa entra feliz, é até bom você ouvir um papinho de um com o outro ali, que pelo menos te distrai, aí você pergunta depois do filho, você vai entrando no mundo, os mundos vão fazendo parte, né? Você sabendo dar um limite, ou podendo dar um limite, é porque realmente a instituição do Samaritano é muito diferenciada. É muito diferenciada. Sempre foi diferenciada. É claro que o Einstein, obviamente, é muito diferenciado também. Mas a gente também tem que dar nome aos bois. Não são todos os CTIs que são da mesma forma, com a mesma preocupação. Agora, com relação às pessoas, quando você junta alguém que sabe muito da técnica, sabe muito, aquilo está medular, o que faz, como é que repõe o potássio, como é que você trata. Mas, junto com isso, está focado também no bem-estar e tá no micro e no macro. E ainda com um sorriso ou com uma certa preocupação, com uma palavra gentil, é imbatível, né? Aí a gente se recupera, de fato. A gente se recupera, ou a gente dorme, né? Com menos medo, ou a gente tem esperança. É outra situação da vibração das pessoas, como a gente percebe no toque. E quando a pessoa não está bem, ela sai fora. Quando está, né? Às vezes a fala assim, a enfermeira tal, não, hoje ela não está aqui. Talvez não pudesse estar lidando com a situação. Então sai, deixa o outro entrar e as coisas vão variando. Né? Porque o paciente está ali, a gente só tem que entrar com uma cara boa ali. Mesmo que seja para dar notícia difícil, né? Mais uma pergunta para o professor Elias. Logo no início você falou da questão do psicólogo na UTI, de como as pessoas reagiram a isso, e logo depois falou do que mais sente o profissional de saúde, entre familiar, entre paciente, e no final quem mais sente é o profissional de saúde. Existe algum projeto, algum programa que contemple isso em relação ao profissional de saúde, ao apoio psicológico, ou isso é uma coisa que esse profissional de saúde sente que é necessário, ele mesmo deve buscar? Como é que é essa questão na UTI? Boa essa pergunta. Sempre se disse o seguinte, que a presença de psicólogo e psicólogos no hospital era para dar assistência ao paciente, ao familiar e para a equipe de saúde. E nada mais justo. Nada mais justo. O médico, o enfermeiro, o profissional que trabalha em terapia intensiva, ele tem muito prazer, tem muita honra, tem muito orgulho, mas ele sofre muito. Eu até tenho uns slides que eu fiz uma montagem aí caricata sobre a evolução do aspecto de um profissional, de um médico de terapia intensiva em várias fases da vida. Se der, depois eu mostro para vocês. Só que o que eu vejo é que não existe tanto aquele apoio dos psicólogos com os profissionais de saúde. Aqui no Einstein, por exemplo, tem um grupo de psicologia que é um grupo que dá assistência psicológica, como o nome diz, mas aqui faz parte da assistência do hospital básica, não é um serviço extra que é taxado, que é cobrado. Por quê? Porque é um princípio que é importante. Mas eu acho que isso tem que ser muito mais desenvolvido. Eu converso muito com médicos, com enfermeiros, com fisioterapeutas. Eu tenho uma adoração por profissionais da saúde e por enfermeiros, esses médicos mais jovens, residentes, que atuam em terapia intensiva, que atuam no hospital, esses alunos, eu tenho vontade de botar colocá-los, carregar no colo, levar para casa, porque, um parênteses, eu tenho 6 netos, ninguém quis fazer medicina, né? Então eu fico procurando alguém para adotar. Mas os enfermeiros, esses profissionais, muitas vezes
eles são indivíduos que têm os seus problemas. Olha o exemplo daquela moça que teve que ir lá para Itaquera, dar um beijo e voltar. Como que é a luta para ela manter a casa, para dar uma educação para os filhos? Eu estava conversando outro dia com um médico aí na UTI e falando para ele que o meu hobby é turismo. Graças a Deus eu posso me dar esse luxo e vira e mexe eu estou viajando já há muitos anos. Ele falou assim, para mim está um pouco difícil, porque eu tenho 3 filhos. Um tem 13, 11 e 8 anos. E a tua esposa, o que faz? Ela é médica, quer dizer, vocês dois trabalham em serviços e tem que dar assistência pessoal, tem que dar uma assistência econômica, ensino, viagem de férias e tal. Não é fácil, gente. Isso eu estou pegando quando a gente tem um casal que tem emprego, que está mais ou menos bem situado. Imagina se a gente pegar, por exemplo, enfermeiros que são mal remunerados, que têm família. Eles têm família e têm necessidade, e deles se exige demais que eles deem atenção. Enfermeiro é assim, eu até escrevi no prefácio do livro Terapia Intensiva e Enfermagem. Do enfermeiro tudo se exige, principalmente tomando como exemplo o clássico que sempre a gente falava de enfermeira e hoje a gente chama de enfermeiro. Mas a enfermeira ela tem que ser simpática, agradável, bonita, bem vestida, bem maquiada, sempre atenciosa, sempre solícita, tem que entrar no quarto do paciente. Bom dia, boa tarde, como vai? O senhor está bem? Está tudo bem com o senhor? E a senhora? Alguma coisa que eu possa ajudar? Sair de lá, passa a chefe dela, olha, eu estou fazendo isso, tal, eu adoro aqui a instituição, isso é uma maravilha, tal, tal, tal. Isso é um lado. E lá no fundo, o que ela precisa e o que ela recebe? No fim do ano eu contrato uma banda lá e dou uns presentinhos, é isso? Esse pessoal, essa gente que lida com a gente. Eu posso precisar. Minha família, esse pessoal que lida com o ser humano. Então, nós temos que saber valorizar, nós temos que saber recompensar essas pessoas, porque a vida é assim. Nós não podemos ser quadrados nesse tipo de paciente. Uma instituição não pode olhar só a planilha, o resultado. Muito melhorou. Isso melhorou muito nos últimos anos, porque no começo, humanização, tem louco na UTI. Isso daqui é o tipo da coisa que eu vou levar comigo lá para o meu turno. Ficou marcada a frase. Sabe, aquelas coisas que a gente se lembra na vida, pode ser 30, 40, 50 anos aí, para quem tiver essa idade, tem coisas que a gente nunca esquece, né? Então, essa é uma delas. E, sabe, a coisa mais importante que tem na vida, gente, é a saúde. Mas isso daqui é um chavão, todo mundo fala. Até um rapazinho fala, isso é importante e tal, mas o importante é a saúde. Só que chega numa fase da vida que você começa a provar desse problema. Você começa a verificar que aquele que está próximo de você, aquele teu parente, aquele teu amigo... você veja só, eu sou formado em 1967. 56 anos, muita gente da minha turma já morreu. E eu vejo aqui, próstata, AVC. Teve um colega de turma aí que um dia parou, fechou o consultório. Alzheimer, prescreveu tudo errado. Fechou. Então, a vida, não tem jeito, a vida ensina em vida, a gente vai aprendendo. Agora, se a gente tiver um preparo, uma educação, aprender um pouquinho de humanidade, inteligência artificial é muito importante, telemedicina, informática, eu sou um fã incondicional. Na minha idade, eu mexo com computador mais do que meus netos, eu adoro isso daqui. E agora, tudo inteligência artificial.
Tudo inteligência artificial. Ela só vai vingar quando ela for coordenada pela inteligência natural, não tem jeito. Então, essa parte de tecnologia, ela não pode caminhar sozinha sem humanização, porque senão a vida não é vida. E, mais uma vez, a idade vai mostrando para a gente, porque quer queira, quer não, você vai ficando mais velho, você vai tendo mais intercorrências, o teu currículo de saúde vai aumentando, aumentando. Você precisa ter sorte de ultrapassar, mas cada vez que você tem um problema, uma dorzinha na mão, dedo em gatilho, um ombro doloroso, uma gastrite, você já aprende melhor, você já sabe reconhecer melhor em outras pessoas. Mas você não precisa ter todas as doenças para entender de tudo. Você precisa ter princípios e valores. Obrigado, professor. Eu acho que ele deu um retorno muito interessante sobre um outro dado, que para melhorar a humanização tem que haver um reconhecimento, né? Isso a gente está fazendo também, é um dado muito interessante, né? A Gabriela reconheceu, a Gabriela já esteve lá, já voltou, já falou com as pessoas. Toda vez que a gente tem uma carta de alguém agradecendo, a gente passa para a equipe. Eu acho que isso não tem preço, não tem, entendeu? As pessoas saberem que o que elas fizeram naquele dia, passaram aquela noite difícil, né? E mais outras noites também, mas o pessoal lembra muito. Hoje mesmo eu estava falando com um dos médicos que estava de plantão no dia lá, e ele falando para mim que tinha sido um dos plantões mais difíceis da vida dele. Então, esse reconhecimento é muito importante. A gente está encaminhando, né, para o fim da sessão. Acho que algumas... o professor já concluiu, vou ver se a Gabriela quer alguma conclusão a mais. Acho que algumas coisas ficaram importantes. Você falou, Gabriela, também da diferencial do Samaritano, do Astra, das unidades, mas eu acho que o que ficou muito aqui foi que a experiência do profissional é muito importante. Então, às vezes, não necessariamente ter um hospital com maior base ou maior poder aquisitivo, mas se você tem profissionais experientes, quer dizer, que têm essa conscientização, né, e que passem isso para os profissionais mais jovens, né, da necessidade desses cuidados que a gente teve aqui, que a gente falou da humanização, eu acho que isso já é uma solução, um princípio, entendeu? E que haja reconhecimento do outro lado, para que essa mensagem, quer dizer, o mais velho ensina o mais novo que tem que fazer isso, é reconhecido e ele entende que isso está dando certo. Acho que já é um processo para a gente melhorar a humanização nas unidades, né? Você quer concluir alguma coisa? Eu super concordo. Eu queria agradecer novamente a oportunidade. Eu acho que é isso mesmo. E é o vínculo, né, com as instituições. Eu acho que tem muita gente boa em muito lugar, mas a pessoa estando ali, estando consciente, estando presente, se dedicando, né, ao médico assistente, ao paciente, à família do paciente, a toda a instituição, isso vai funcionar. Pode botar a inteligência artificial para ajudar, mas é a gente que... É a humanidade que faz. As minhas lembranças do CTI são essas. É o rolinho da Cris, que amparava aqui. É a menina quando eu comecei a comer, que foi assim, tem certeza que a senhora não quer a terceira sobremesa? Eu falei, não quero nem a primeira. Não, vamos, tenta esse. São os cuidados mínimos. As minhas lembranças são todas boas. As conversas com os filhos das enfermeiras, a movimentação que foi para eu sair da Covid para poder ver o meu filho no aniversário de 15 anos. Então, olha as lembranças que eu tenho. Você tem lembrança do dia que você chorou, 3 dias? Eu não tenho, mas deixa isso para lá. Muito mais importante o resto. Então, que a gente siga muito humano e que a gente imponha a nossa humanidade, né? Mesmo quando não for... parece que está ridículo, cafona, demodê, ser humano, não é não. A gente tira daqui, acho que algumas palavras, quer dizer, o vínculo, né? A experiência, essa experiência tem que ser transmitida, essa experiência tem que ser reconhecida para as pessoas aprenderem isso. Isso pode ser feito em qualquer lugar, né? Mesmo no hospital que não tenha tantos recursos tecnológicos, mas o recurso humano é um recurso básico de todos os lugares. Se ele estiver lá, né, ele vai poder aparecer. E a grande palavra que começou, e eu queria terminar, antes de passar para o Edmar, né, para concluir, é amor. Né? Vocês dois falaram na palavra amor. Sim. Eu acho que o amor é que é o sentimento, né, que coloca tudo isso, né? Tudo em cima da... Só até, professor, a gente tem o privilégio de o professor Camargo estar assistindo aqui, e ele deixou uma mensagem, ele falou que o toque humano, que é de extremamente importância. Então, ele falou que uma vez ele ficou massageando a mão de paciente, e depois de uns 10 minutos ele parou a massagem, aí o paciente abriu o olho.
e falou, continua mais um pouco, eu ainda não estou preparado para ficar sozinho com essas pessoas que não olham para mim. Isso é muito importante, né? Então, eu te agradeço, professor, a contribuição do professor Camargo, que está sempre aí com a gente na Humanidade, e foi bom para a gente concluir aqui e preparar. O Edmar eu queria agradecer ao professor Elias Nobre, agradecer a Gabriela, passar para o Edmar para concluir e fazer a chamada para a nossa próxima reunião em agosto. Obrigado a todos. Isso. Vamos chamar a nossa música de encerramento, que vai ser também a música convite aí para a próxima sessão. Agosto, mês dos pais. A gente sabe a importância do pai na vida da gente, não somente pelo amor envolvido, não somente pelo sentimento, mas tudo que gera de influência na presença ou ausência dele nas nossas ações, nas nossas decisões. E a gente está com esse encontro marcado para agosto. E, Eric, pode soltar a música. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got. You will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Thank you.